Mais um programa, A Minha Caminhada com Deus. E hoje vamos falar com a pastora Josefa. E talvez quando a pessoa olhe para ela, pense que ela já foi sempre assim. E pronto, já nasceu pastora, foi mesmo assim, mas não foi bem assim. Então vamos falar para saber de onde é que ela vem, o que é que aconteceu, as decisões que ela teve que tomar e tudo o que aconteceu na vida dela. Então, tudo muito bem? Está tudo muito bem, Bispa, está tudo muito bem e agradecer antes de mais a Deus, né, por esta graça e também pelo convite que me foi formulado. Sim. Então vamos começar no início. Nasceu onde? Vinha numa família grande, como que foi a sua juventude? Pronto, era religiosa, não era? Como que era? Nasci em Luanda, Angola, e propriamente no bairro Sambizanga, para quem conhece, onde eu nasci, mas depois crescemos logo depois da independência, em 75, fomos para a Baixa de Luanda e ali cresci. Você lembra o tempo da independência ou não? A independência tinha 6 anos, e memórias muito levezinhas. Pronto, okay. Acerca de alguns conflitos que ainda pude testemunhar. Nessa altura lembro-me que nós estávamos em casa e como o meu pai de vez em quando também metia-se em questões de política, mas ele não tinha um partido fixo, né? Okay. Ele tentava ser amigo de todos. Okay. E nessa altura, quando se deu a independência, então houve momentos também de retaliação. Okay. Pessoas que indicavam, olha, aquele senhor era dali, aquele era dali. E lembro uma vez que, inclusive, granadas atiraram lá para casa. Mas, felizmente, aquilo caiu no quintal e não atingiu ninguém da família. Eu só me lembro que saímos dali, de casa, e fomos para um sítio com melhor proteção. E, passados uns meses, então, é que a gente desce para a Baixa de Luanda, onde crescemos todos já. Crescemos, outros meus irmãos já foram nascendo lá. E tive uma juventude muito calma, estudava. E quanto a questões religiosas, nós pertencíamos à igreja tradicional, mas sem compromisso. Eram mais à base dos eventos, casamentos, batizados, as missas, aquelas coisas ali. E então para você Deus era uma coisa assim, distante? Sim, não. Era que estava presente na vida? Bom. Não tinha absolutamente nenhum conhecimento de quem verdadeiramente é Deus, Jesus, não tinha. E pronto, eu vou para esta cidade, vou estudar. Foi estudar o quê? A princípio, o meu pai queria que eu fizesse medicina. E então eu fui para esta cidade porque... Então, seu pai tinha assim, por que ele quis que você ia estudar medicina? Eu acho que naquela altura era como que um orgulho para os pais. Sim. Terem, sobretudo médico. Terem um filho médico era para eles. E você era uma das mais velhas ou sim que ele... Não, do meu pai eu sou a sexta. Okay. Porque o meu pai, antes de casar com a minha mãe, já tinha uma filha. E da minha mãe eu sou a quinta. Pronto. Okay. E pronto. Mas você gostava de estudar ou qualquer coisa que ele disse, pronto, essa tem que ser médica? Eu gostava e também porque ele gostava dos filhos que se dedicavam aos estudos. Okay. E eu, para lhe agradar também, então eu era muito aplicada. Também tinha uma particularidade. O meu nome é o nome da mãe dele. E parece que ele encarnava. E então era assim uma atenção muito especial, E naquela altura, em Angola, quando se terminasse o ensino de base, o próprio Ministério da Educação fazia encaminhamentos para diversas cidades do país. Mas a pessoa dizia, esta quer ser médica, quer estudar medicina? Não. Nem isso? Não. Eles avaliavam e pronto, e em função também da capacidade dos institutos, então eles encaminhavam. E para que a pessoa não ficasse, por exemplo, eu cresci, era de Luanda, mas o Luanda era o maior centro até agora, populacional.
E se os institutos estivessem cheios, então Sim. encaminhavam para Para outras. outra cidade, e onde tinham lares de estudante, condições minimamente criadas para a gente dar sequência. E eu fui para lá, fui para esta cidade, mas coincidentemente, acho que estava de férias. Acabei o ensino médio, fiquei de férias e fui Tem lá passar... família ou qualquer coisa? Diga? Tinha lá família? Tinha uma parente por afinidade, sim. E fomos lá passar férias, sem saber de nada. Então, e aquilo foi uma maravilha. A cidade de Lubango é muito, muito bonita. E então depois volto para dar sequência aos meus estudos, quando eu deparo-me que tinha sido encaminhada para esta cidade. Quando foi lá não sabia? Não sabia. E para mim aquilo foi bom, porque já tinha feito poucas, mas algumas amizades e gostei imenso da cidade. E pronto, o meu pai também liberou-me com certas recomendações rigorosíssimas. E então lá fui. Fiz o ensino médio. Então foi lá sozinha, ficou lá a viver onde estão os outros estudantes? Não fui porque o meu pai não deixava. Não deixava, mas como tinha lá esta prima, então fiquei lá. Fiquei. Depois terminei o ensino médio e volto para Luanda para fazer medicina, porque a universidade e onde tinha a faculdade de medicina naquele momento era só em Luanda. Mas como era tanta gente, eu fui para lá e já os níveis de corrupção já estavam altos, então não consegui ingressar para a faculdade de medicina e fiquei. E para não paralisar, porque quando a pessoa depois perde aquele ritmo, né? surgem outras situações, outras oportunidades, alternativas e a pessoa desfoca-se. E então eu disse, bem, eu vou continuar a fazer, como eu fiz biologia. Quando chegar o terceiro ano, então eu depois volto para Luanda para fazer medicina. Fica assim no ramo mais ou menos, pronto, e quando depois então, eu volto para o meu alvo. Para o meu alvo, então já estava minimamente. E fui, acho que foi no primeiro ano. Então voltou outra vez? Sim, voltei outra vez para o Lubango. Pois, voltei para o Lubango. Agora, nesta época, o seu marido não estava por aí, lá nenhum, né? Quer dizer, ele estava por aí, mas você não. Sim, devia estar por lá. Sim, deve estar por ali, pronto. Devia estar por lá. E nisso, em casa onde eu vivia, a minha prima tinha 2 meninas e ela já tinha sido convidada para ir para a igreja. E ela ia, mas eu não ia porque o sábado, fim de semana, era para descansar. Tinha uma semana intensa, então eles sempre convidavam-me. Disse, essa coisa de igreja, Deus, não, deixa, eu estou bem no meu canto. Vamos lá. E porque não... Quer dizer, quando você era criança, você só ia à igreja quando era uma festa. Então Sim, não quando se eram sentia batizados, nada não. E eu achava que era uma coisa muito enfadonha, sem graça nenhuma. Estar ali, a pessoa nem entende o que está a ouvir. Prefiro descansar. Mas houve um dia que as meninas tinham sido... Lá está a importância de darmos atenção a todos na igreja e no grupo familiar. Elas eram criancinhas, mas no grupo familiar já lhes eram dado tarefas. Vai falar do amor, vai louvar. E elas tinham ali uma tarefa que lhes tinham sido dada. E elas queriam que a tia fosse ver. Tia, vai ver. É um evento especial. Exato, no grupo familiar. Olha, nós vamos cantar alguma coisa. Sai, mãe, eu não. A tia precisa descansar. Por favor, vai assistir. E pronto, para não desfazer, lá eu fui. A grupo familiar, para ver a peçazinha ou canto. Sim, o que elas iam fazer, para não ser tão desagradável. E então lá fui e o meu espanto foi, quer dizer, foi tudo. O ambiente em si, a mensagem que foi impactante. Não me esqueço até hoje. Foi o fim do mundo. Logo o fim do mundo. É bastante impactante. E a forma tão dramática como a líder apresentou,
aquilo foi como que abrir de uma cortina que estava fechada para uma outra realidade que eu não sabia. Sim. E fiquei curiosa. Mas já antes, quando eu estava fazendo médio, eu tinha um colega de uma certa igreja que estava sempre a me dar livros. E como eu sempre gostei de ler, às vezes lia, achava interessante, mas também não tinha Sim. nada. E quando eu ouço essa mensagem no grupo familiar, aquilo ficou impactado no meu coração. Fui para casa, fui lá buscar a Bíblia que me tinham dado, o Novo Nascimento, li. Para aqui alguma coisa que eu não sei. Sim. E que preciso saber. E logo no domingo, elas, não, agora a tia vai conosco Sim. ao domingo. Sim. Tá bem, eu vou. E quando fui ao domingo, então, acho que, prontos, o céu caiu. A primeira coisa que impactou-me foi a música, o louvor. O louvor porque o meu pai também era dedicado à música. Ele tinha um conjunto que ele havia comprado. E tem graça que a casa, como era tão grande, os ensaios eram mesmo no quintal da casa. Ok. E, para além disso, ele sempre gostou de música. Tinha aparelhos e discos daquela altura, giradiscos, aquela coisa. Prontos. E já crescemos no ambiente de música, de festa. Nós somos 18. Sim. Meu pai fez 18 filhos. E sempre que alguém fizesse anos, tinha que haver festa. Então já crescemos num ambiente... Pelo menos 18 festas por ano. Não eram tanto 18 porque havia meses que tinham 2, tinham 3. Sim, juntava. Juntava-se, então era uma festa. E eu às vezes a brincar digo, a minha família, se você coloca ali um peixe frito, uma salada, põe música, então a gente faz uma festa. Então, e quando eu então fui para a igreja e vi o louvor, aquilo cativou-me. Cativou-me bastante. A mensagem também foi muito, muito boa, muito impactante. E prontos, a partir daquele dia... Entregou a vida a Jesus, então? Entreguei a vida a Jesus. Sentia alguma coisa depois? Eu acho que depois, naquela altura não sabia bem explicar, mas hoje eu entendo que aquilo que Deus coloca no nosso coração, né? É algo mais sério, quer dizer, hoje eu posso dizer que é um chamado, né? Sim. É um chamado porque a pessoa começa a ver coisas que antes não via e que os outros que até já estão lá há mais tempo também não estão a ver. Não estão a ver. E então eu nunca fui aquela pessoa de terem que me buscar, olha, vem para a igreja. Não. Sim. Desde o primeiro dia que eu pus os pés na igreja, aquilo foi como um casamento com Deus. E ali continuei. E depois, a outra coisa também foi que o que eu comecei a aprender, as mensagens, então tudo retratava aquilo que a minha família passava. O que os meus pais passavam já naquela fase crítica da vida deles, de necessidade, enfim. Apesar do pai ter o que tinha na altura... Ele era o quê? Ele pronto, hoje a gente pode dizer, era empresário. E então, pronto, trabalhava no ramo dos transportes, imobiliária também, tinha empreendimentos. Na cultura, enfim, era, digamos assim, meio uma espécie de promotor de espetáculo. Era muita coisa. Era muita coisa. Ele era um homem de visão, mas faltava-lhe Deus. Isso é o que faltou mesmo no pai. E prontos, quando eu conheço Jesus, o pai já não estava, digamos assim, na sua performance ou no auge. Quer dizer, você estava sozinha em Lubango, né? A família toda estava em Luanda. Estava em Luanda, pois. E eu vi aquilo, bem, isso que estou a ouvir aqui, aquelas mensagens da origem dos problemas, aquilo despertou-me bastante. Bastante porque eu tive a oportunidade de assistir algumas coisas que o pai e a mãe faziam
no intuito de buscarem proteção para os filhos, para o negócio, para a casa. Às vezes chamavam, o que nós chamamos lá de quimbandeiros, não é? Hoje eu entendo o que é isso. Então iam para casa, aspergiam líquidos, né? Que a gente pensava que era tal dita água benta. Lembro-me uma vez de ter lido lá uma senhora que queimou roupa, peças de roupa de todos nós, e aquelas cinzas não sei para onde depois foram. Lembro-me também de um tio do meu pai ter ido num empreendimento, que hoje ainda está lá, e que foi lá também espargir água. Sim. E nós pensávamos que aquilo dava uma proteção, uma coisa sim, boa. uma proteção. Mas infelizmente não foi assim. Passado que foram uns tempos, então a vida do pai começou paulatinamente. Até que ele ficou numa condição de, dependência mesmo. Dependência. Mas tinha os empreendimentos. É que o caricato, no meio de tudo isto, você pode ter o que tem, mas não tem a bênção, não tem a proteção, está debaixo de maldição. Então, é como se você não tivesse nada. Não tivesse nada. E o pai vivia assim, infelizmente, vivia assim. E então, quando eu conheço Jesus, eu disse, o pai e a mãe têm que conhecer também. Sim, está aqui a solução. Aqui está a solução. Eu vi, a solução está ali para a família. E como eu sabia que todos frequentavam a igreja tradicional, inclusive o meu pai tinha uma irmã que fazia também esses tratamentos, ocultismo, espiritismo, porque eu algumas vezes já assisti a algumas sessões em que eu já tive a oportunidade de ver a senhora, hoje eu entendo o que é, portanto, ela possessa, e ao falar, ela era uma senhora, mas falava com voz do homem. E então, pronto, disse, não, o pai e a mãe precisam, toda a família precisa de receber Jesus. E quando eu fui para Luanda, fui passar férias, então eu falei a eles de Jesus. Você vinha toda preparada para, pronto. Sim, mas antes eu fazia intercessão por eles. Lá no Lubango, as intercessões diárias. Eu acho que foram cerca de 6 meses que eu intercedia por eles. Isto por quê? Porque quando eu fui uma primeira vez e tentei falar com eles de Jesus, o pai, ele como ouvia-me, ouviu-me muito bem, tá bem, filha. Bem, pensou bem, a minha filha agora está numa igreja, também para ele era bom, ele nunca contestou, pronto, mas não sabia a dimensão. Minha mãe também não se opôs. Mas as minhas irmãs, aí já foi um pouco mais chocante para elas saber que eu mudei de igreja e que eu estava a dizer que a tia, que aparentemente nos ajudava. Sim, que fazia as proteções todas. Sim, as proteções. Quando alguém estivesse doente, era lá o hospital, faziam aquelas coisas. Eu disse, não, a tia ela não está a fazer boa coisa, aquilo é do diabo. Levantaram-se contra mim. Depois perceberam-se que eu estava a ler a Bíblia. E naquela altura, a ideia era de que quando se fizesse o uso da Bíblia, ficavam desvairados, uma série de coisas. Eu disse, bem, aqui não adianta insistir então, muito. Estava muito preocupados consigo, então. Estavam preocupados comigo e eu disse, bem, a solução aqui é fazer intercessão. Já tinha aprendido o que é intercessão e por 6 meses eu fui fazendo intercessão pela minha família. Em 1995, numa convenção lá em Luanda, então eu estava no Lubango e já estava convertida, já também inteirada nas coisas da igreja, e nós tínhamos que fazer uma apresentação de uma peça a representar a Willa, lá em Luanda. Eu disse, bem, agora essa é a oportunidade de eu convidá-los para ir. E eu fui e falei com meu pai, pai, o pai sabe que eu estou numa igreja, assim, assim, e nós viemos para cá
vai haver uma, nós chamamos convenção, mas é uma festa grande de Deus. E eu não tenho companhia. Estou Então, completamente sozinha. estou sozinha. Eu gostaria tanto que o pai e a mãe Sim. fossem para me assistirem, porque Sim. vamos apresentar coisas e que... E o meu pai, como pronto, gostava muito da filha. Tá bem, tá bem. Vamos lá, vamos. Eu acho que aquilo foi Deus. Então, ele depois disse, olha... Foi avisou ele? Quem foi? Todos. Ele avisou todos. todos em casa. Olha, todos mais logo... Não, amanhã vamos todos assistir Ok. lá na cidadela, porque em casa chamávamos Xinha. Porque a Xinha vai lá, veio com a igreja, vão apresentar. Todo mundo, eu vou fechar as portas de casa, todo mundo tem que ir. Ok. Olha, e ele era uma espécie de ditador, o que ele diz está dito. Ninguém pode contestar. Então foram todos. Foi o pai, foi a mãe. Foi os irmãos? Todos os irmãos estavam lá em casa. Só os dois que já viviam cá, aqui em Portugal, é que não foram. Mas então foram. E pronto, a coisa passou-se, a convenção, aquela festa toda. Na hora da salvação, toda a família foi e entregou a vida a Jesus. Aquilo foi, naquela altura, o melhor presente que eu recebi, entregar a vida a Jesus. Eu, dentro de mim, disse, bem, Deus, eu já fiz a minha parte. Sim. Agora, dia seguinte, porque aquilo foi no primeiro dia. Claro. Como é que vai ser? Eu já não vou obrigá-los. E deixei a consideração de Deus. Quando menos eu esperava, estava na bancada, então eu vejo o meu pai a vir. Veio o meu pai, veio a minha mãe, acho que mais 4 irmãos. Não vi, já não veio a casa toda. Metade, mas pelo menos já estava bom. E então veio a casa toda e ali e continuaram. Eu depois voltei para o Lubango, porque estava a fazer já o ensino superior. Eles ficaram. No entanto, ficou a minha mãe, ficou meu pai, ficou a Júlia, ficou o Roberto, ficou a Estela. Eu acho que esses é que ficaram. Não, as outras duas ainda não. As outras continuavam a ir para a igreja tradicional. E, no entanto, só para dizer, o nível, às vezes, de envolvimento, que parece ser muito subtil do ocultismo, essa mesma minha tia, ela havia oferecido um leitãozinho ao meu pai, e esse leitão deram-lhe o nome de Mateus. Até chamavam São Mateus. E esse leitão, pronto, foi crescendo lá em casa, meu pai. Mas era estranho que depois ligavam para mim e contavam as histórias do tal Mateus, do porco. Do leitão que começou a ficar grande, que era geralmente o porco, por natureza, ele é sujo mesmo. Ele gosta de lixo, mas ele não gostava. Não gostava. No quintal tinha uma mesa de serviço, aonde ele ia, é impressionante, mas ele abria aquela torneira e ficava lá, tomar banho no espaço, no quintal. Ele nunca estava no quintal, estava sempre dentro, parecia um cão de estimação. Em vez do cão, era aquele porco. O Mateus sentava-se, assim como estamos aqui sentados, e ficava a assistir a televisão. Mas aquilo eles contavam-me, eu dizia, mas isso é esquisito, e eles achavam aquilo normal. Aquilo era a diversão da casa. Não se podia deixar comida no fogão, no forno. Ele ia e tirava a comida, comia. Aquilo, quer dizer, ele rondava a casa toda. No chão, não se deitava, no chão propriamente. Tinha que ter algo onde ele assentava e aí dormia. E várias outras cenas. Então, quando me contavam aquilo, eu disse, não, aquele é um demônio que está encarnado naquele... Eu disse, se ainda o tivessem treinado, eu ainda poderia aceitar. Mas um porco, eu nunca vi tal coisa. E o engraçado, no dia em que eu vou para lá e deparo-me com aquele porco, Confronto. houve um confronto, que logo o porco ele ficava como que retraído na minha presença. Então eu disse, então aqui são demônios. Eu depois falei com o pai, isto não é normal. Não, mas filha,
Ele já está habituado aqui. Pai, isso não é normal. Eu nem sei, já nem me lembro o que é que eu falei com o pai. Mas posteriormente ele começou a pensar, a raciocinar e viu que de facto não era mesmo normal. Não era normal. E o que é que acontecia lá em casa? O dinheiro do pai desaparecia pura e simplesmente de casa. Só o pai e a mãe que sabiam, mas o dinheiro desaparecia. As doenças em casa não passavam. Um filho estava doente, ficava melhor, o outro depois ficava doente. E era assim, o dinheiro entrava, geralmente era mais para o hospital, para a medicação. E uma série de coisas, as coisas em casa estragavam, só para também realçar, geralmente uma casa onde tem plantas, tem uma casa que tem vida, tem a presença de Deus. E eu sempre gostei de plantas. E então, as plantas em casa, elas não tinham vida. Havia mesmo uma percepção de que elas estavam como que oprimidas. E eu logo comecei a dar conta que ali a atmosfera não era pesada, não era de Deus. Era tão pesada que eu não dormia naquela casa. Depois de me converter, não dormia. A minha mãe também, ela podia dormir até meia-noite. Depois da meia-noite, ela já não tinha sono. Mas no dia em que eles se converteram, dia seguinte a minha mãe disse, pela primeira vez em não sei quantos anos, eu hoje consegui dormir. Então, isso era tudo, eles se converteram depois dessa situação do porco? Sim. Não, do porco até já estavam convertidos. Ok. Já tinham recebido, mas não sabiam, pensavam que... Sim, bom. E já para acabar essa história do porco, foram muitas peripécias. Eu lembro-me uma vez que nós temos lá uma farinha que a gente chama, feita à base de mandioca, torra-se a mandioca e usa-se aquilo para comer com feijão. Era um saco de 30 quilos. O porco comeu, bastante ele ficou como que engasgado. Ele mesmo sozinho foi, abriu a torneira de serviço, bebeu água e depois ficou quieto. Eu depois disse, não, eu estou diante de um demônio. Falei com o pai, até que o pai, tá bem filha, vamos tirar esse porco daqui. Então chamou-se algumas senhoras que tinham talhos no mercado e vendiam carne de porco, para virem levar o porco para serem abatido. Bispa, naquele dia o Mateus, ele acordou triste. Quer dizer, o Mateus, o porco. O porco. Porque quando o chamassem, ele vinha. Meu pai, Mateus, lá depois ele vinha. Grande, tinha mais de 200 quilos. E naquele dia o Mateus acordou triste. Sabia que havia de ser abatido. Não comeu, ficou quietinho no lugar dele. E vieram as senhoras, então acabou a festa do Mateus. Mas mesmo assim, dizer que, apesar de a família estar convertida, sobretudo o pai e a mãe, mas ainda passamos por várias situações. Foi um processo de libertação e restauração, porque o envolvimento com o culto foi bastante acentuado. E então não foi de um dia para o outro, não. Foi um processo, né? Foi um processo, tanto para os meus pais, mesmo para nós também, os meus irmãos, enfim, foi um processo. Pronto, então, só para fazer um intervalo agora, né? Vou pedir que vocês só dizem uma palavrinha que as pessoas estão a assistir, curta. A palavrinha curta que eu quero deixar para si, talvez você possa também se identificar, que gostaria que tivesse a sua família salva, né, os seus parentes. Não desista porque é vontade de Deus que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. É Deus quem acrescenta à sua casa aqueles que se hão de salvar. Então você seja simplesmente um vaso que vai levar a semente da salvação aos seus parentes, por meio da intercessão, por meio do material
tanto digital e físico, da Sala da Palavra, por meio daquilo que você pode dar e oferecer, de formas que eles vejam em si algo que eles não têm ou não conhecem, mas que Deus funciona. Amém. Amém.